Hoje, a energia cósmica puxa em torno de um tema que é poderoso, gente, e é liberdade interior. A astrologia védica mostra o Sol em aspecto com Rahu, e isso já é um sinal de intensidade. O Sol, o Atman, representa a alma, a consciência de quem você é, e Rahu representa a sombra, as ilusões, as máscaras sociais, os desejos que são distorcidos, que nos aprisionam. E quando esses dois se cruzam, o universo te obriga a olhar para dentro, a se escolher. Você quer continuar sendo uma cópia? Você quer continuar sendo previsível, domesticado, medíocre? O que você quer se tornar? De verdade, mesmo que isso te torne incômodo aos olhos de quem ainda vive acorrentado. Gente, as pessoas têm medo de quem se conhece. Vocês já ouviram isso? Mas é verdade. Você vai sentir isso quando você começar a se libertar. Foi o que eu senti quando eu me libertei da depressão, quando eu parei de ser quem os outros queriam que eu fosse, ou dizer amém para todo mundo. Eu me tornei outra pessoa e eu comecei a incomodar. O olhar tem mais clareza, a fala tem mais firmeza, sua postura tem mais poder. Essa é a energia solar viva em ação. A consciência desperta dentro da matéria. E o mundo que está acostumado à mediocridade, não lida bem com isso. É por isso que as pessoas que são despertas, é como dizem os Vedas, um Param-Atma, ou seja, uma consciência que vive no mundo, mas que não pertence a ele. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas eu sinto isso o tempo todo, que eu não sou daqui, mas isso eu me sinto desde criança. Eu nunca me senti pertencente a este planeta, eu nunca me senti em casa. E eu acredito que isso seja um pouco dessa energia. Você começa a perceber, e nem todos vão gostar da sua luz. O despertar espiritual não é um enfeite esotérico, é uma rebelião energética. A pessoa que está se iluminando, ou que está tentando se iluminar, não pode ser manipulada. E isso é perigoso num mundo que se alimenta do controle. Então as sociedades inteiras funcionam baseadas no quê? No medo, na repetição. Faça como todos fazem. Siga o padrão, siga a boiada. Ou a gente te deixa de fora, ou você não vai pertencer ao nosso grupinho, ou a grupo nenhum. Eu não pertenço a grupo nenhum. Pelo menos eu nunca me considerei pertencente a grupo nenhum. Eu sempre me senti isolada de todos os grupos. Como meu filho diz, você é antissocial. Sou porque eu não me encaixo em grupo nenhum. Então, eu prefiro ficar com a minha energia. Proteger a minha energia. Então, fazer como todos fazem vira um mantra. É o mantra invisível da massa, a massa de manobra no mundo, que é a maioria das pessoas. Mas quando você desperta, esse mantra perde o poder. Você começa a andar diferente. Você começa a pensar diferente. Você sente diferente e não dá mais para voltar atrás. E de repente você incomoda. Você virou um rebelde, a ovelha negra. Não aquele que luta contra o sistema, mas o que mente menos para si mesmo. A figura do rebelde na simbologia védica é regida pelo Sol com a tocha de Marte, o fogo da ação iluminada. Esse fogo, gente, não destrói, ele purifica, é o fogo da purificação, não da destruição, porque o fogo serve para as duas coisas. Ele queima aquilo que é falso, aquilo que foi imposto, aquilo que fizeram você acreditar. É o fogo do autoconhecimento. Só quem acende essa tocha dentro de si começa a andar com a cabeça erguida, guiado não por aprovação, mas por si mesmo, por clareza, por verdade, e não a verdade dos outros, a sua própria verdade, a verdade que faz sentido para você. E isso é muito difícil. A maioria nem sabe que essa verdade existe. A maioria segue a verdade do mundo, dos outros, da massa, do grupo que ela pertence. E, gente, vocês querem saber o que mais assusta as pessoas? Alguém que não precisa de aplauso para validar o que faz. Esse incomoda muito. Uma pessoa cuja paz não depende de likes, de reconhecimentos, de status, esse cara não é bem visto. O mundo inteiro foi condicionado a buscar fora a confirmação de que é bom o suficiente. Esse é o padrão.
Alguém que não precisa disso quebra o sistema. Imagina se todos pensassem assim. O que seria do sistema? O rebelde verdadeiro não desafia os outros, ele desafia o medo dentro de si mesmo. Ele vive na Matrix, mas está fora da Matrix. Daqui, ó, na consciência. E essa é a primeira grande lição do dia de hoje. A rebeldia espiritual não é contra ninguém, é a favor de você mesmo. É dizer não ao papel social que te diminui, às máscaras que você usa. É dizer chega ao condicionamento que faz você repetir comportamentos que fazem mal para você, que foram herdados lá de trás de outras pessoas. É parar de pedir permissão para ser quem você é, de se editar, como eu digo, para caber no mundo dos outros. E isso, gente, precisa coragem, muita coragem, porque descobrir a sua verdade é bonito, mas é muito solitário. A pessoa que desperta o autêntico, o criador, o gênio, sempre parece um estrangeiro nesse planeta. Um ET, que é como eu me sinto aqui. Ele vibra numa frequência diferente, fala outra língua, vive num outro ritmo, num outro mundo. Às vezes as pessoas me falam assim, alguém que está em volta, ei, você está aqui ou você está em outro planeta? E geralmente eu não estou aqui. A mente coletiva, pessoal, não entende e, portanto, ela tenta domesticar, criticar, ridicularizar, desvalorizar. Sabe? Aquilo que você não entende, então você tenta diminuir para se sentir acima. Mas o que o mundo chama de estranho, o cosmos chama de livre. Na astrologia védica, o sol poderoso é o símbolo do rebelde. Aquele que carrega o fogo próprio, que brilha sem depender de refletores externos. E quando esse sol desperta, ele vai te forçar a deixar as máscaras cair. E hoje é esse dia. Porque enquanto você buscar aceitação, você não é livre. Você é escravo da imagem, é escravo dos outros. Enquanto você tiver medo de desagradar, você é prisioneiro da opinião pública. Enquanto você tiver medo de ser rejeitado, você é servo do grupo que você tá. É isso que você quer para sua vida? Então para agora. Seja lá quando você estiver vendo esse vídeo, qualquer mensagem que eu passo aqui no canal são mensagens atemporais. Não importa o dia que você abre esse vídeo, chegou no dia que você precisava ouvir. O universo é que te trouxe, não é por acaso. E eu sei que é fácil falar, mas viver a própria verdade, gente, incomoda. Você já reparou? Quando eu faço o mapa astral védico das pessoas, muita coisa que vem ali são verdades que as pessoas não querem ouvir. E tem pessoas que reclamam comigo. Não, mas o que você está falando aqui é isso, é aquilo. Você pediu para fazer. Você quis a verdade. Você quis ver além. E depois você vem reclamar com um mensageiro, que sou eu, que estou apenas decodificando a mensagem do todo para você, dos astros. Então, você precisa estar aberto. Eu digo que cada vez que alguém faz algum trabalho aqui comigo, que é personalizado, vai geralmente ouvir, na verdade ler, né, porque é no relatório, coisas que às vezes e muitas das vezes não vai gostar. E se você não está pronto para isso, para aceitar a verdade, a sua verdade, o que você precisa enxergar, nem faça, porque depois não vem reclamar com o mensageiro que sou eu. E muitas pessoas são assim, elas querem ouvir o que elas querem ouvir. E geralmente eu não digo, na verdade não sou eu, né? Os mestres, os meus mentores, não dizem o que a pessoa quer ouvir, dizem o que ela precisa saber, o que ela precisa ouvir. Então, quando você mantém a sua integridade, ao invés de você seguir a maré, quando você escolhe a paz ao invés da fofoca, te chamam de arrogante. O mundo, gente, tem rótulos prontos para quem não se curva. Mas quer saber? Deixa chamar. Às vezes o incompreendido de hoje é o mestre de amanhã, lembre-se disso. Olha para os grandes espíritos. Buda, Jesus, Krishna, Osho. Todos foram considerados perturbadores na sua época. Todos quebraram sistemas mentais. E ninguém quebra sistemas mentais sem causar desconforto nos outros. E é por isso que o rebelde é uma força divina. Ele não destrói por vaidade.
ele destrói para libertar as pessoas. Quando uma pessoa encontra a própria luz, ela se torna como uma tocha para os outros. E o fogo das tochas indica o caminho num mundo que está escuro. A sociedade, por medo de sair da ignorância, né, ela tenta apagar essas tochas. Mas o fogo do autoconhecimento é impossível de apagar. Então, você precisa compreender isso hoje. O seu maior ato de rebeldia é viver alinhado com a sua consciência. Não é gritar, não é protestar, não é ir contra ninguém. É viver tão verdadeiro que a sua própria presença vira provocação para algumas pessoas. E não importa, continue assim. Siga a sua verdade interna. O rebelde não força, ele inspira. Ele não domina, ele desperta. Ele não se coloca acima. Ele convida os outros a olharem para dentro. A astrologia védica ensina a gente que essa coragem nasce quando o sol interno supera a lua das emoções que estão condicionadas. Quando o discernimento da alma vence o medo emocional do ego, isso é Surya Shakti, o poder solar da alma desperta. Na prática, gente, como é que se vive isso? Começa pequeno, tá? Como eu sempre digo, um passinho a cada dia. Quando você para de se explicar demais, quando você começa a dizer, isso não sou eu, mas sem se culpar, sem sentir culpa, sem se julgar. Quando você nota que você não precisa opinar sobre tudo, você pode ficar quieto na maioria das vezes, com seus pensamentos, guardando a sua opinião para você. Você não precisa mostrar para os outros. Quando você nota que ninguém precisa te amar para você continuar inteiro. A rebeldia, gente, é o amadurecimento da alma. Ah, Vanessa, e qual diferença real isso faz na minha vida? Total. Uma pessoa que se conhece de verdade é magneticamente livre. Ela emana alguma coisa que as pessoas não sabem identificar. As pessoas sentem, mas não sabem por quê. É energético, é presença, é centramento. Você já notou como perto de algumas pessoas você se sente estranho ou às vezes inspirado? E elas não precisam falar nada para isso. São pessoas que têm domínio interno, elas governam a si mesmas. Na astrologia védica, isso é o estágio real de um leão iluminado. Não aquele que quer dominar, mas aquele que lidera por autenticidade, por exemplo. O oposto disso, gente, é a alma que é domesticada, que vive concedendo, que vive dizendo sim para tudo. E às vezes dizendo não para si mesmo, para poder dizer sim para o mundo. Faz tudo para não incomodar, para ser aceita, para manter a paz, o equilíbrio dos outros, né? Porque o seu tá lá no chão. Mas a paz sem a verdade, gente, é anestesia. Põe isso na cabeça. Paz verdadeira só existe onde há honestidade. E a honestidade consigo mesmo. O rebelde prefere perder a aprovação do que perder a paz interior. E não confunda, tá? O verdadeiro rebelde não é agressivo. Não é disso que eu tô falando. Ele é claro. Ele não precisa atacar nada nem ninguém, porque ele já rompeu aquele grilhão interno, ou seja, as amarras dentro dele. Quem ainda precisa lutar contra tudo é porque ainda não está livre. Ainda reage à prisão, à Matrix. O rebelde verdadeiro não reage, ele escolhe. E toda escolha consciente é um ato de soberania espiritual. Hoje, a energia planetária te empurra para isso. Soberania interior. É olhar para tudo e dizer, eu escolho a minha consciência. Mas isso tem um preço. Você vai perder os que não estão prontos para caminhar junto com você. Mas também vai encontrar os que estavam esperando alguém para acender essa tocha. Quer saber qual é o maior rebelde? Ele não precisa destruir o sistema. Basta ele viver diferente do que o sistema, para que o sistema se abale. Porque o exemplo vivo, gente, é muito mais perigoso do que 1000 discursos. É por isso que as pessoas que se conhecem são tão temidas. Elas revelam e inspiram os outros pela própria presença, sem dizer uma palavra. Elas revelam a mentira que os outros estão vivendo. E você continua se escondendo atrás de uma multidão ou você está pronto para ser essa exceção? Dica prática para o dia, tá?
Faça algo hoje sem pedir permissão, sem buscar a validação de ninguém. Pode ser qualquer coisa, tá, gente? Pode ser algo pequeno. Eu sempre falo para fazer algo pequeno. Falar o que você realmente pensa. Vestir algo que te representa. Mudar algo na sua rotina. Sei lá, recusar um convite por respeito a si mesmo, ou seja, algo que você não queria fazer, mas ia dizer sim só para agradar. Tentar algo novo sem contar para ninguém, sem essa necessidade do ego. Qualquer gesto, gente, que diga, eu estou me escolhendo. Esse é o primeiro passo do rebelde consciente. E para finalizar esse vídeo, o mantra para o seu dia, para você memorizar, respirar, viver hoje. Eu sou livre porque me pertenço. Ninguém governa a minha consciência. Repita isso em voz baixa sempre que o medo de desapontar alguém aparecer. Porque é assim que o sol que está dentro de você começa a brilhar fora e forte demais para qualquer sombra apagar. Bom, gente, esse era o meu recado de hoje. Se você ficou comigo até aqui, coloca para mim nos comentários. Eu me escolho, para eu saber que você ficou comigo até o final. E quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, cursos e redes sociais, link sempre na descrição do vídeo. Beijo no coração, te vejo na próxima.